Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. Os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura têm, ao menos desde janeiro de 2021, negociado com prefeituras a liberação de recursos federais para obras de creches, escolas, quadras ou para compra de equipamentos de tecnologia. Os recursos são geridos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, órgão do MEC controlado por políticos do Centrão. Na reunião dentro do MEC, o ministro Ribeiro falava sobre o orçamento da pasta, corte de recursos da educação e a liberação de dinheiro para essas obras na presença de prefeitos, lideranças do FNDE e dos pastores Gilmar e Arilton. Este é um trecho do requerimento número 011 de 2022, apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues para oitiva a título de depoimento para prestação de esclarecimentos sobre o aparente beneficiamento indevido na destinação de verbas públicas afetas ao Ministério da Educação. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. Comissão de Educação do Senado houve prefeitos que tiveram seus nomes envolvidos no esquema de pastores lobistas no MEC. Prefeitos confirmam o esquema de propina denunciado pela imprensa no Ministério da Educação. Frente Parlamentar Mista da Educação se propõe a investigar as denúncias envolvendo esquema de corrupção no MEC. Universidades brasileiras ficam entre as melhores do mundo em 51 disciplinas. E a nossa dica da semana é a 74ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Fica por aqui porque está começando Educação em Destaque. Comissão de Educação do Senado houve prefeitos que confirmam pedido de propina para a liberação de recursos no MEC. A crise provocada pelas denúncias de corrupção no Ministério da Educação, que já levou inclusive à queda do ministro Milton Ribeiro, ganhou mais um capítulo nesta semana. Atendendo a requerimento do senador Randolfo Rodrigues, do partido Rede Sustentabilidade do Amapá, a Comissão de Educação do Senado ouviu na terça-feira, dia 5, 5 prefeitos sobre denúncias de tráfico de influência praticados por pastores a pedido do presidente Jair Bolsonaro no MEC. Segundo os relatos, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura participavam de reuniões no Ministério ao lado do ministro Milton Ribeiro e do presidente do FNDE, Marcelo Ponte. Aliás, Marcelo Ponte foi ouvido na Comissão de Educação do Senado nesta quinta-feira. Em seguida, os prefeitos eram convidados para um almoço com os pastores, que faziam então a oferta para facilitar a liberação de recursos em troca de propina. Segundo o prefeito de Bonfinópolis, em Goiás, o prefeito Kelton Pinheiro, Arilton Moura se vangloriava de ter uma boa relação com Milton Ribeiro e conseguia acelerar os processos do MEC. O prefeito Kelton também revelou o caráter ousado do pastor Arilton, que chegou a afirmar, abre aspas, essa escola aí deve custar 7 milhões, mas é o seguinte, eu preciso de 15 mil na minha mão hoje, você faz uma transferência para minha conta. Esse negócio de fica para depois não cola comigo não. Vocês políticos são malandros, se não pegar antes, depois não paga ninguém, fecha aspas. Então nós vamos ouvir a participação do prefeito Kelton na Comissão de Educação do Senado. De forma muito clara, ele contou como funcionava o esquema montado ali pelos pastores para extorquir os prefeitos no Ministério da Educação. Eu escolhi esse relato do prefeito Kelton exatamente porque ele é o mais rico em detalhes, ele meio que traça todo o processo do início dos prefeitos ali, da forma como eles são abordados inicialmente, até o pedido de propina. Então vamos ouvir o prefeito Kelton, a participação dele na Comissão de Educação. Eu acho que fica mais simples eu fazer um relato, senador Randolfo, do início da história para esclarecer
o primeiro questionamento que foi em relação aos 50% de desconto. A imprensa, às vezes, modifica um pouco a história. Eu não chamaria isso de um desconto, mas eu vou refazer meu relato. Eu acredito que nele eu vou conseguir responder todas as perguntas aqui, ora feitas. É preciso separar dois momentos. Primeiro, eu tive um primeiro encontro com os pastores em Goiânia. Eu participava de uma entrevista, uma TV local, aqui de Goiás, e ao sair da entrevista, uma pessoa que eu não conheço, nem sei quem é, não poderia dizer, me abordou dizendo, olha, prefeito, você pode passar seu número de telefone? O pastor Gilmar Santos gostaria de falar com você. Disse quem era o pastor, eu não conhecia. Falei, sem problema, como eu faço com todos que me pedem o número, todos na cidade aqui têm acesso ao meu telefone. Nós somos uma cidade aqui de 12 mil habitantes, então nós temos uma proximidade muito grande com toda a população. No dia seguinte, alguém entrou em contato comigo perguntando se eu tinha interesse de ir até Goiânia para conversar com o pastor Gilmar para agendarmos uma visita com o ministro, com o ministro da Educação. Eu disse que sim, que havia interesse, visto que é sempre bom, né, estarmos aí com as relações estreitadas entre município e governo, seja da esfera estadual ou federal, que tinha interesse. Então, que eu fosse até a Goiânia, na sede da sua igreja, para conversarmos. Fui até o local indicado, da igreja, sede do pastor, do campo, da presidência do pastor. Fui muito bem recebido pelo pastor Gilmar Santos, que muito cortês, educado, falou, olha, prefeito, senta aí, vamos conversar, falamos de assuntos diversos. Ele falou, aguarda só um minutinho que está chegando o pastor Arilton para conversar com você. Eu falei, tudo bem, vamos. Logo em seguida, o pastor chegou e tivemos uma conversa. Falei, olha, prefeito, eu vou direto aqui ao assunto com você. Nós temos um canal de comunicação interessante com Brasília, com o ministro, que é nosso irmão de fé. Então, temos aí levado os prefeitos até essas reuniões e lá levados as demandas para que os municípios possam ser contemplados, acelerar os processos do Ministério. O que o senhor tem de demandas lá no município? Olha, demandas a gente tem muitas, mas nós gostaríamos muito hoje de ter novo prédio para abrigar uma escola nossa que encontrava-se em situação precária. Falou, não, você vai fazer um ofício, a gente vai levar esse ofício lá na reunião e vai despachar com o ministro e vai ser tudo resolvido. Eu disse a ele, olha, pastor, eu já fui secretário de Educação e não é dessa forma que as coisas funcionam, né? Existe um programa que a gente tem que cadastrar. Ele, não, agora que não é assim, não. Deixa comigo que eu achei estranho a atitude dele, causou muita estranheza mesmo, porque eu sei que não é esses os procedimentos. Eu já fui secretário de Educação, eu estou no meu segundo mandato de prefeito, mas diante daquela situação, eu falei, olha, vamos à reunião, então. Falei, mas, pastor, qual é o motivo do senhor estar me chamando aqui e oferecendo essa ajuda? Que também me causou estranheza. Falou, não tem nada, não há nenhum motivo específico, não. O pastor Gilmar está indicando você e você vai só dar uma contribuição aqui para a igreja. Você compra aí umas bíblias dele aí, que está vendendo para construir a sede nova da igreja, já está bom, está ajudando aí a igreja, tá bom demais. Até esse momento, não achei normal. Falou, um pastor pedindo para ajudar a construção de uma igreja, não vi nenhum problema nisso. E eu falei, mas quanto que é essa Bíblia e quanto que seria, quantas Bíblias seriam? Não, compra aí umas 1000 Bíblias. Falei, qual o valor delas? R$50. Falei, olha, eu não consigo dar uma oferta desse valor, porque primeiro, eu sou professor, não estou prefeito, né? E não quer dizer também que o prefeito tem dinheiro suficiente para isso. Mas uma oferta pessoal eu posso fazer sim, porque prefeitura, o município não pode adquirir as Bíblias para serem distribuídas, como sugeriram, né? Que eu distribuísse as Bíblias nas igrejas evangélicas aqui da nossa cidade. Bom, feito isso, falou, mas também não condicionou a aquisição dessas Bíblias à reunião com o ministro. E que até então eu achava que era uma reunião em seu gabinete. Sem nenhum problema também. Mesmo que fosse de forma coletiva, como aconteceu, também não haveria problema,
Se eu soubesse antes, também teria ido, porque é sempre bom a gente estar assim, inteirando das questões município e esferas governamentais. Essa reunião aconteceu no dia 11 de março de 2022, no Ministério. Essa na igreja foi uma semana antes, 10 dias antes, se não me engano, se não me falha a memória. Bom, indo até a reunião, nós estivemos lá, chegamos, aí eu percebi. Aliás, antes disso, para responder sobre a senhora Nelly, me ligou, me mandou uma mensagem por WhatsApp, a pessoa se identificando como Nelly, né, do Ministério da Educação. Aliás, do Ministério não, estaria entrando em contato para confirmar a reunião no Ministério da Educação. Eu, de primeiro momento, achei que até fosse algum tipo de golpe, porque nós, nas prefeituras, estamos vivendo aí momentos hoje de golpistas querendo extorquir os municípios de qualquer forma. E perguntei, questionando ela que reunião que seria, que era no Ministério. Falei, pois também não vou perder nada aqui se eu disser a ela que está confirmado. Falou, olha, está confirmada a minha presença, sim, eu posso estar presente no dia 11 lá no Ministério. Ela me pediu o CPF para colocar, e também de quem fosse me acompanhar na reunião, para facilitar a entrada no Ministério no dia da agenda. Também pensei, olha, CPF nosso, somos políticos, aí está disponível em qualquer pesquisa do Google e também uma série de contratos publicados, também não vi problema. Então informamos, mesmo duvidando daquele que seria um contato oficial do Ministério da Educação, uma pessoa por mensagem, né, confirmando uma reunião com o ministro, que até então eu achava que era uma reunião no gabinete do ministro. Chegando lá, essa senhora Nelly estava na portaria do Ministério, do prédio principal do Ministério, pela entrada da esquerda do prédio, e onde dá também entrada no pequeno saguão e logo imediatamente para o auditório, onde ocorreu a reunião. Ela nos recebeu e eu, até aquele momento, eu achava que fosse uma servidora lá do Ministério, porque ela estava ali recebendo a todos os convidados que estavam chegando ali. Passamos para o auditório, em seguida, começada a reunião, o ministro estava presente na mesa de autoridades, era um auditório, onde o contato que nós tivemos com o ministro foi esse. A gente nas cadeiras do auditório, o ministro sentado à mesa. Ao lado, seu lado direito, o pastor Arilton, e alguns técnicos do lado esquerdo, presidente do FNDE, também o pastor Gilmar, na mesa de autoridades. Não entendi o motivo, né, da presença deles ali naquela mesa de autoridade, mas também até esse momento nenhuma estranheza, pois o ministro começou a reunião com a leitura de um trecho bíblico, dizendo da importância, né, de homens que têm crença em Deus estarem à frente do país, da administração, porque tem mais olhares, o olhar mais voltado para as pessoas, para o povo, enfim, né? E fez um discurso muito interessante, antes de passar para a parte técnica, no sentido de que, olha, não há necessidade de se colocar intermediários entre o Ministério e os municípios. Essa reunião está acontecendo para apresentar a todos vocês, prefeitos, secretários de educação aqui presentes, a estrutura do Ministério da Educação. Então, não utilizem de lobistas, de intermediários, pois este governo tem combatido incisivamente a corrupção e nós não queremos que esse tipo de atitudes ocorram, que isso aconteça aqui dentro do nosso Ministério, porque é uma recomendação do presidente em eliminarmos a corrupção. E, assim, terminada essa reunião, nós fomos atendidos, como o colega prefeito que nos antecedeu disse, fomos atendidos pelos técnicos do Ministério, cada um levando a sua demanda ali na parte técnica que o próprio programa, que é o PAR, ele preconiza que deve ser feito, né? Fizemos ali, então, algumas consultas e logo em seguida, abordado pela senhora Nelly, ela disse, olha, protocolou o ofício lá? Eu falei, ainda não. Então, vamos lá protocolar. Fomos até um balcão, protocolamos esse ofício e ficamos ali por um instante até terminar aqueles atendimentos individualizados, quando fomos aí abordados pela pessoa do senhor Arilton, dizendo, olha, tem um almoço, vamos almoçar em um restaurante aqui próximo. Queria convidar todos vocês para estarem nesse restaurante, um restaurante de nome Tia Zélia.
passaram a localização, eu fui no meu carro. Que dia foi esse, prefeito? Dia 11. Dia 11, no mesmo dia da reunião. Terminada a reunião lá no Ministério, o pastor Arilton depois nos convidou para ir para um almoço lá no restaurante Tia Zéia. 11 de janeiro. 11 de março de 2022. 2021, perdão. Aí nós deslocamos para lá, eu estava no meu carro, eu e minha esposa, que me acompanhava. A gente saiu bem de manhãzinha aqui de Bonfinópolis, que está a 30 quilômetros de Goiânia, 200 quilômetros de Brasília. Fomos lá para o restaurante. Estávamos almoçando, sentamos em uma mesa, onde sentou do meu lado o pastor Gilmar, minha frente, melhor dizendo. E ali eu percebi uma movimentação do pastor Arilton em outras mesas, né? Então, eu falei, aguarda aí que já a gente vai conversar. Não conhecia as outras pessoas que estavam ali, mas pude ver que eram prefeitos que participaram da reunião também lá no Ministério, que havia uma conversa em cada mesa. Quando chegou o pastor Arilton na minha mesa e me abordou de uma forma assim muito abrupta e direta, dizendo, olha, prefeito, vi aqui que o seu ofício aqui está pedindo a escola mesmo, de 12 salas, né? Essa escola aí deve custar uns 7 milhões de recursos para ser liberado. Mas é o seguinte, eu preciso de 15 mil na minha mão hoje. Você faz aqui uma transferência para minha conta, porque esse negócio que para depois, isso não cola comigo não, porque vocês, políticos, são um bando de malandros que não tem palavras, se não pegar antes, depois não paga ninguém. Aquilo me deu ânsia de vômito, de ver uma situação daquela naquele momento. Eu disse a ele, pastor, o que o senhor está me dizendo aqui, primeiro, eu fiquei sem chão, sem lugar, sem maneira de me comportar, do lado da minha esposa, na frente do pastor Gilmar, que permaneceu em silêncio. Falei, eu não tenho... Aliás, corrigindo, né, onde a primeira pergunta. Falou, olha, é 15 mil porque você está com o pastor Gilmar, porque dos outros ali eu cobrei foi 30, 40 mil. Então, onde que veio a história do desconto foi essa daí. Olha, eu comprar você é 15 mil porque está com o pastor Gilmar, porque os outros eu cobrei mais. E, pastor, primeiro, que eu não tenho esse dinheiro aqui em mãos. E também, se eu tivesse, não faria pagar por recursos públicos. E o que o senhor está me dizendo está totalmente o contrário, vai contra o que o ministro disse na reunião. O discurso do ministro foi totalmente o oposto que você está me dizendo aqui, que você está dizendo que tem facilidade em liberar esse recurso no Ministério, e eu acabo de sair de uma reunião onde o ministro disse que não há necessidade de lobistas, de atravessadores. Então, eu agradeço muito ao senhor, peço desculpas por ter que sair agora, mas eu não tenho interesse na conversa com o senhor, no pagamento desses valores. Passar bem e fui embora, porque, como eu disse, eu fiquei sem jeito de sair do local. Saí do local, entrei no carro novamente, vim embora direto para a minha cidade, com a minha esposa, que presenciou, que foi a única pessoa que presenciou isso, além do pastor Gilmar, do pastor Arilton. E depois de uma semana recebi novamente uma ligação do pastor Gilmar. Aliás, perdão, do pastor Arilton. Olha, prefeito, você tem interesse ou não de concluirmos o negócio que a gente começou lá? Eu falei que não tem interesse, porque não achava que aquilo fosse a maneira correta. E por que disso tudo? Eu pensei que aquilo, naquele momento, eu falei, se tratava de um golpe. Eu falei, isso é uma pessoa, é um golpista querendo ludibriar prefeitos que estão, entre aspas, com nesse aspecto de que é um golpista, o senhor não estava errado, não. Prefeitos de boa vontade vão querer ludibriar essas pessoas para tomar um dinheiro aqui, vendendo facilidades que não tem. Vou ali, fico do lado do ministro, tiro uma foto com o presidente, digo que eu tenho uma boa relação e vou começar a vender isso daí para as pessoas. Por isso, naquele momento, eu pensei, olha, se eu fizer alguma denúncia ao Ministério, aliás, ao Ministério da Educação, vai ser a minha palavra contra a palavra deles. Vão dizer, olha, não, isso não aconteceu aqui no Ministério, eles tomaram lá atitude por conta própria. Aí depois até fui indagado pela imprensa, até por algumas pessoas, olha, por que só agora você falou disso?
Falei, porque até então eu achava que tratava-se de uma ação isolada, de alguém que chega daquela forma, até sem medo de ser gravado, sem medo, sem nenhum pudor, falar de pagamento de um valor que chamou de contribuição para liberar algum recurso. Falei, isso aí é uma balela muito da grande. Saí dali, inclusive até esse ofício que eu protocolei lá, não sei nem o que eu fiz dentro, porque não dei nem importância para aquilo, porque eu sei que o trâmite não é aquele. Uma reunião que se tratava, como o prefeito que nos antecedeu falava muito do PAR 4, e a gente estava processando ainda o PAR 3, que eu com um ofício ali naquela hora ia ter algum recurso liberado, era vendendo muita facilidade, a qual a gente não acreditou. Voltei para casa e nunca mais pensei nesse assunto. Só agora, com a denúncia de um colega aí de uma gravação, que voltou à tona esse assunto, que eu fui inteirado e inserido novamente no cenário para prestar dar essas entrevistas, para vir aqui falar com os senadores e entender que o que se tratava naquele momento não era simplesmente uma ação isolada que aconteceu só comigo. Então, esse foi o prefeito de Bonfinópolis, em Goiás, Kelton Pinheiro. De acordo com o prefeito de Boa Esperança do Sul, em São Paulo, o José Manuel de Souza, também ouvido pela comissão, Arilton teria oferecido, lembrando que Arilton é o pastor Arilton, teria oferecido a construção de uma escola profissionalizante na cidade. Isso aconteceria se o prefeito tivesse ali disposição de depositar R$40 mil na conta de uma igreja evangélica. Então, veja você que o prefeito da cidade de Boa Esperança do Sul, em São Paulo, né, José Manuel de Souza, foi abordado pelo pastor Arilton, que pediu ali, viabilizaria a construção dessa escola profissionalizante lá no município de Boa Esperança do Sul, mas para isso o prefeito teria que depositar R$40 mil na conta de uma igreja evangélica. Já o prefeito de Luiz Domingues, no Maranhão, o Gilberto Braga, ele reafirmou na comissão do Senado, mesmo que ele já havia informado à imprensa. Ou seja, ele disse que o pastor Arilton teria cobrado 1 quilo de ouro para protocolar as emendas do município. Segundo ele, o pedido foi feito abertamente na frente de outros 30 prefeitos em um almoço após a reunião no MEC. E aqui vale destacar que os municípios de Bonfinópolis, Boa Esperança do Sul e Luiz Domingues não foram contemplados com nenhum recurso do MEC, ao contrário dos municípios de prefeitos que negaram na comissão terem sofrido qualquer tipo de pedido de propina. Então, essa reunião da comissão ouviu 5 prefeitos. 2 deles negaram ter, de alguma forma, ali sido pressionados pelos pastores a pagar propina para facilitar a liberação de recursos junto ao MEC. Os prefeitos que negaram o pedido de propina foi o prefeito da cidade de Rosário, no Maranhão, e o prefeito da cidade de Anajatuba, também no Maranhão. E o curioso nesse caso é que os municípios dos prefeitos que não denunciaram o esquema dos pastores foram contemplados com empenhos de recursos, mesmo sem terem condições técnicas para isso. Porque, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e com o Estatuto do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o município que tem obras inacabadas, financiadas com recursos do fundo, não pode ser contemplado com obras novas. Por outro lado, municípios que tinham condições técnicas para receber os recursos novos, mas que os prefeitos se negaram a pagar propina, não conseguiram entrar na lista de prioridades do MEC. Parlamentares da Frente Parlamentar Mista da Educação estão trabalhando para coletar informações institucionais sobre os últimos escândalos no Ministério da Educação. Uma série de requerimentos foram enviados à pasta na terça-feira, dia 5, pedindo a prestação de esclarecimentos exatamente sobre esses atos que estão acontecendo lá no MEC. O presidente da frente, o deputado professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, protocolou 2 requerimentos que solicita os dados sobre o plano de ações articuladas e sobre o programa de inovação educacional conectada, e um outro que solicita a convocação do ministro interino da Educação, o Vitor Godoy, para comparecer em plenário, ao plenário da Câmara dos Deputados, a fim de prestar esclarecimentos acerca das denúncias relacionadas à destinação dos recursos do Ministério e dos planos diante do cenário de crise na educação em decorrência da pandemia. A deputada federal Jandira Fegali, que é do PCdoB do Rio de Janeiro,
publicou nesta quarta-feira, no dia 6, um texto no Twitter, ali uma série de texto que a gente chama de fio no Twitter, né? No qual ela faz uma avaliação da situação por que passa o MEC no governo do presidente Bolsonaro. Eu conversei com a deputada e ela resumiu assim a situação do MEC hoje. A crise no MEC é de dar desespero a qualquer brasileiro que sabe o valor transformador e fundamental da educação. 5 ministros da educação nesses primeiros anos de governo Bolsonaro. O que fizeram? Desconstruíram políticas, reduziram drasticamente o orçamento das universidades, da pesquisa e das bolsas para a ciência. Ano passado, fizeram o Enem com o menor número de inscritos da história. Desrespeitaram a autonomia universitária, perseguiram servidores, buscaram ideologizar as políticas educacionais, propuseram e militarizaram escolas e fizeram as piores escolhas de gestores da pasta. O ministro recém-exonerado Milton Ribeiro, pastor evangélico, concentrou sua gestão na pauta de costumes, fez declarações homofóbicas, preconceituosas contra pessoas com deficiência e caiu por denúncia de corrupção, por favorecer prefeituras ligadas a pastores evangélicos. Milton Ribeiro não articulou os entes federados, não fortaleceu o Plano Nacional de Educação ou a LDB, e só falava de homeschooling ou escolas cívico-militares. Apesar de Bolsonaro ter dito que colocava a cara no fogo pelo ministro, não teve como mantê-lo. Imagino que deva ter se queimado bastante. Ele ainda deixou de herança uma licitação de ônibus escolares que envergonha até os mais ardorosos defensores do desmonte da educação. Carimbando mais uma denúncia de corrupção no governo, o valor total pode pular de 1,3 bi para 2,45 bi, ou seja, 732 milhões a mais. Não podemos mais permitir que o Ministério da Educação se transforme no território da corrupção e dos desconstrutores da cidadania brasileira. Tampouco em local de péssimo exemplo para as políticas estaduais de educação. Lá no MEC, não pode faltar educação nem lisura. O MEC virou o bolsolão do MEC. É isso aí, você ouviu a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, que define a situação no MEC ali, chama atenção para a existência do bolsolão do MEC. Bom, para quem acredita na versão de que este é um governo sem corrupção, eu acho melhor rever aí os seus conceitos. Universidades brasileiras ficam entre as melhores do mundo em 51 disciplinas. Impulsionada por desempenhos excepcionais em odontologia, engenharia de petróleo e engenharia de Minas, a Universidade de São Paulo, a USP, tem o maior número de cursos top 100 da América Latina. A 12ª edição do QS World University Ranking por disciplina, lançada na quarta-feira por analistas internacionais de educação superior, vê 41 programas da USP nomeados entre os top 100 globais por suas disciplinas, mais do que qualquer um dos concorrentes continentais concorrentes da Universidade de São Paulo. Destas 41 disciplinas, 11 fazem parte do top 50. A título aí de comparação, só a Universidade Nacional Autônoma do México possui mais programas entre as 50 primeiras posições. O desempenho mais impressionante da USP é alcançado no ranking de odontologia, que agora se encontra no 15º lugar globalmente, caindo 2 posições na comparação anual. A odontologia é um ponto forte para as universidades brasileiras, com mais 2 universidades entre as 5 melhores. Estas incluem a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, que ficou na 36ª posição, enquanto a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, ocupa a 32ª. Enquanto isso, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, estreia no top 100 para disciplinas. Ela ficou ali entre a faixa de 51 e 70. A edição de 2022 do Ranking Global de Desempenho Universitário da QS oferece dados independentes sobre o desempenho de 313 programas em 32 universidades brasileiras, em 51 disciplinas acadêmicas. Esse ranking descobriu que 32% dos programas do Brasil caíram na classificação este ano, enquanto 23% melhoraram sua posição. O setor de ensino superior brasileiro também demonstra ótimo desempenho em engenharia de petróleo, com a Unicamp na 31ª posição e a USP na 32ª,
ficando entre as 50 primeiras posições. E demonstrou ainda que, refletindo a importância da agricultura para a economia brasileira, o Brasil está altamente representado no ranking da QS para agricultura e silvicultura, com 18 universidades classificadas. E, por fim, o Brasil está mais bem representado apenas no ranking de medicina, com 21 universidades brasileiras incluídas. O vice-presidente sênior da QS, o Ben Souter, destaca pontos a serem considerados sobre a pesquisa. Vamos abrir aspas aqui para o Ben Souter. A edição deste ano do QS World University Ranking por disciplina fornece algumas notícias positivas para o setor de ensino superior brasileiro. Sua principal universidade continua a afirmar seu status como potência de pesquisa no continente. Entretanto, vimos também que as universidades federais brasileiras continuam a liderar em pesquisas e colaboração. Para continuar melhorando em nossos rankings, as instituições brasileiras devem continuar engajando-se em parcerias internacionais de pesquisa, com ênfase em pesquisas que tenham claras implicações práticas, fecha aspas. E agora nós vamos à nossa dica da semana. E vem aí a 74ª reunião anual da SBPC. Com o lema Ciência, Independência e Soberania Nacional, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, e a Universidade de Brasília, a UNB, realizarão a 74ª reunião anual da SBPC entre os dias 24 e 30 de julho, agora de 2022. O evento acontecerá de forma híbrida, com atividades presenciais e virtuais, nos 4 campi da UNB, que é o campi de Brasília, Ceilândia, Gama e Planaltina. A reunião contará com uma programação científica composta por conferências, mesas redondas, painéis, web minicursos e a sessão de pôsteres, que inclui a Jornada Nacional de Iniciação Científica. Também serão realizadas atividades como a SBPC Cultural e a SBPC Jovem, além do Dia da Família na Ciência. As reuniões anuais da SBPC são realizadas desde 1949 de forma ininterrupta, com a participação de representantes de sociedades científicas, autoridades e gestores do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. A reunião tem o objetivo de debater políticas públicas nas áreas de ciência, tecnologia, inovação e educação, e de difundir os avanços da ciência nas diversas áreas do conhecimento para toda a população. O evento é aberto ao público e somente a taxa de inscrição para quem quiser participar dos web minicursos ou submeter um trabalho, a análise, ali para a sessão de pôsteres, ou ainda obter o certificado de participação geral no evento, no caso, para quem participar presencialmente e fizer o credenciamento. Para mais informações, você deve acessar o site da SBPC, que é o sbpcnet.org.br. Repetindo, sbpcnet.org.br. E nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado por você nos acompanhar até aqui. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria, e para a produção deste programa nós consultamos as seguintes fontes por meio de seus sites: Agência Senado, Agência Câmara, Agência do Estado de São Paulo, Portal da SBPC, Portal BBC News Brasil, Agência Brasil, Jornal da USP, Jornal da Unesp, Portal da UNB e Rádio Senado. O podcast Educação em Destaque é feito com muita dedicação para você que valoriza conteúdo de qualidade, mas, como eu repito sempre aqui, ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, o ADURGS Sindical, que é o Sindicato dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, o
o Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproefspar, e a Casa Saberes Apoio Multidisciplinar. E você, nosso ouvinte, também pode apoiar esse podcast. E aí, para acompanhar é muito simples, basta seguir a gente aí nas redes sociais. No Instagram nós somos educacão.destaque e no Facebook e no YouTube, Educação em Destaque. No YouTube você tem a opção ali de se inscrever no canal, acionar o sininho e assim sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui, você vai ser informado. E a gente está acrescentando conteúdo aqui ao nosso portfólio sempre às sextas-feiras. Você ouve o nosso programa aqui no Spotify, mas também pode ouvir no seu tocador de podcast preferido. É isso, eu fico por aqui, espero você na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.